falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Talvez você não saiba, não tenha ideia do que era a Babilônia. Nós temos um relato de Heródoto, que alguns estudiosos dizem não ser verdade. Alguns estudiosos, alguns arqueólogos dizem, ele deu uma exagerada aqui. Mas Heródoto, que era um historiador grego, ele chega a mencionar, e é o mais antigo que a gente tem, o registro mais antigo, ele chega a mencionar que a Babilônia tinha uma muralha, que ela era de altura 97 metros. 97 metros é um prédio de quantos andares? Coloca aí, alguém que tiver um celular, coloca assim, 97 metros. É um prédio de quantos andares? Só para vocês entenderem a altura. Por 26 metros de largura. Irmãos, os historiadores, segundo essa informação de Heródoto, um prédio de 25 andares. Um prédio de 25 andares. É muito alto. Imagina você construir uma muralha, e eram mais de 100 quilômetros, rodeando a cidade inteira. 26 metros de largura, dava para ficar 11 carros, um do lado do outro, em cima do muro. Era um negócio estupendo. Aí alguns estudiosos hoje dizem, não, Heródoto deu uma exagerada. Pode ser. Mas se você olhar para as pirâmides também, você diz que alguém deu uma exagerada. As pirâmides têm mais de 130 metros de altura, bem maior do que a muralha. E as muralhas vão de acho que 2 a 6 toneladas cada pedra. Só que aquelas pedras não são encontradas ali no deserto. Foram lavradas, cortadas e levadas para lá. Agora me diga qual foi o guindaste que botou aquela última pedra lá em cima. Se a gente dissesse que foi construído uma muralha, uma pirâmide com mais de 130 metros de altura, com pedras de 6 toneladas, talvez os estudiosos hoje também, se não existisse, se tivesse apenas um relato, eles diriam, não tem como. Primeiro que não tem essas pedras naquela região, como que trariam, e como que colocariam, e como que fariam? Eu não sei, mas ela estava lá. E a nossa valência, vamos dizer assim, é que não foi destruída, está lá até hoje. Só que os muros da Babilônia foram destruídos. Então não dá para você comprovar. Mas eu não duvido da capacidade do ser humano daquela época, não. A Babilônia ela também era conhecida por seus jardins suspensos. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os portões de Babilônia eram gigantescos. Sabe esses filmes de época, sei lá, de fantasia, que tem aquelas muralhas enormes, aquelas estátuas gigantescas e os portões que se abrem? Era assim, o rio Eufrates passando dentro da Babilônia, vinham navios trazendo mercadorias, paravam ali. Era uma cidade extremamente próspera. Eles usavam muito este azul nos tijolos e tinham leões de ouro nas paredes da Babilônia. Aqui a gente tem mais uma representação. É claro, nenhuma delas é perfeita, mas Nabucodonosor um dia levantou-se. E, irmãos, hoje a gente pode olhar para trás e o que a gente tem de mais magnífico seria as estátuas gregas. A gente olha, eu já fui, alguns de vocês daqui já foram à Europa também, já viram ali na Grécia, na Turquia, as construções romanas e também gregas. Vocês já viram aquelas ruínas, você diz assim, rapaz, era algo imponente. Eu quero dizer que Roma era ferro. A Grécia era o bronze. Dá para você imaginar como era a cabeça de ouro? Se a gente olha para um mais recente, que é o Império Romano, e vê, nossa, quão ricos eles eram. Roma era uma cidade próspera, gigantesca, o Coliseu Romano, aquela coisa toda, a gente fica impressionado. Eles só eram ferro. Era bem inferior. Lembra que na estátua, alguém representava a cabeça de ouro? Meus irmãos, o Império Babilônico foi um dos impérios mais poderosos que já existiram.
E Nabucodonosor estava contemplando tudo aquilo que ele havia criado. Babilônia chega ao seu auge na época de Nabucodonosor. O seu poderio, com tanta riqueza, com tanta beleza, sabe, era a cidade mais importante da época. E Nabucodonosor, um ano depois desse sonho, ele esquece e começa a se orgulhar. Esta cidade poderosa que eu fiz, o meu braço, o meu poder, a minha força conquistaram isso. Verso 31. Ainda a palavra estava na sua boca, quando caiu uma voz do céu que dizia: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino passou de ti. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer a erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio. Irmãos, no verso 33 diz assim: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens. Nabucodonosor viveu 7 anos como um animal. Alguns falam que ele teve uma doença, zootropia, eu não me lembro agora a expressão, ou licantropia, se não me falha a memória, que era viver como um bicho. Não sabemos qual foi a doença exata que Nabucodonosor teve, mas o coração dele mudou. Como Daniel já havia previsto, é muito provável que as pessoas já esperassem que isso viesse a acontecer. E por que eu digo isso? Porque poderiam muito bem destituí-lo, colocar um outro rei no lugar e depois de 7 anos, não, já tem outro rei, você ficou doido, mas não é o que acontece. Se vocês observarem, a Bíblia diz que ele ficou 7 anos. Olha o que diz aqui, verso 34. Não, verso 33, só para a gente ler, como diz que ele ficou comendo a erva dos bois, o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que cresceu pelo como penas de águia, e as suas unhas eram como das aves. As unhas dele ficaram enormes, o corpo dele ficou cabeludo, que nem um bicho. E aí o verso 34 diz: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados como nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, que lhe diga: o que fazes? No tempo, agora verso 36, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a mim a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória ainda foi aumentada. Perceberam que os capitães dele já estavam esperando? Eles parecem que já sabiam da profecia que Daniel havia feito. Então eles disseram assim: olha, já que há essa profecia, e Daniel disse que serão 7 tempos, ok, vai ficar alguém aqui para cuidar do reino, mas deixa o rei lá. O rei viveu como bicho por 7 anos. Terminados os 7 anos, os capitães vieram e trouxeram ele para o seu reino novamente. Só que agora já era outro Nabucodonosor. Sabe que às vezes algumas pessoas precisam passar por uma provação muito grande para fazer o que Nabucodonosor fez? O que Nabucodonosor fez? O que Nabucodonosor fez? Não, eu quero frisar aqui o verso 34. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, fiz o quê? A primeira frase, eu, Nabucodonosor, levantei. Pronto. Parece que tem alguns de nós que precisam virar bicho para poder levantar os olhos para o céu. Nabucodonosor virou animal porque estava olhando para a terra. Nabucodonosor virou um bicho que estava lá comendo erva com os bois porque estava olhando, estava com os olhos aqui na terra, estava contemplando as glórias dessa terra, o que ele conseguiu fazer, qual é o meu poder, qual é a minha força. Ele estava orgulhoso daquilo que ele havia feito. Portanto, Nabucodonosor estava com os olhos aqui. E sabe quando é que Nabucodonosor volta a si? Quando ele levanta os olhos para o céu. Queridos, eu já disse esse ditado aqui na igreja e vou repetir. O tolo
aprende caindo no buraco. O sábio aprende vendo o tolo cair. Nabucodonosor teve que virar um bicho para poder olhar para cima e reconhecer a glória de Deus. A gente já viu qual foi o resultado. E nós não precisamos passar pela mesma experiência. Já podemos hoje olhar para cima e reconhecer a glória de Deus. 7 anos depois desta horrenda situação, quando a mente de Nabucodonosor foi restaurada, qual foi a sua atitude em relação a Deus? A Bíblia diz que ele disse: eu exalto, eu glorifico o Deus do céu, aquele que é sempre eterno, que o governo é sempre eterno, aquele que faz e ninguém pode impedir. E aí a Bíblia diz assim, no final do verso 36, ele foi restabelecido ao seu trono, a sua glória, a sua majestade foi aumentada. Sabe por quê? Porque agora ele tinha um coração de uma pessoa humilde. Antes, Nabucodonosor tinha glória, mas tinha um coração egoísta, orgulhoso. Antes, a riqueza dominava o seu coração e ele virou animal. Agora, ele tinha muito mais poder, mas em nenhum momento ele disse, fui eu que fiz e aconteci. Agora que ele tinha muito mais dinheiro, muito mais majestade, muito mais poderio, muito mais riquezas, agora ele só faz uma coisa: eu exalto e glorifico ao Deus do céu. O verso 37 termina dizendo assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são a verdade, e os seus caminhos juízo, e ele pode humilhar aos que andam em soberba. Esse é Nabucodonosor. Nabucodonosor, que depois que teve, no período em que Nabucodonosor teve mais dinheiro, no período que Nabucodonosor tinha mais glória, no período que Nabucodonosor tinha mais majestade, foi quando ele reconheceu quem era Deus. Ele precisou viver como bicho para poder olhar para o céu e dizer: o Senhor é o verdadeiro Deus. Eu fico imaginando Nabucodonosor terminando de escrever esse livro e conversando com Daniel. Daniel, o que você tem feito nesses últimos dias? Eu estou escrevendo um livro. Já escrevi quando eu cheguei aqui, já escrevi aquele episódio lá do sonho que o senhor contou, que eu contei o sonho do senhor, já escrevi aqui sobre os rapazes, a estátua de ouro. Nabucodonosor, acho que deve ter falado para Daniel: Daniel, eu também escrevi um negócio aqui, você não pode colocar nesse seu livro um capítulo, não? Eu posso, rei, o que o senhor escreveu? Não, é a minha história, a minha história. Não, eu posso encaixar aqui no meu livro, traz aí. E aí entrou o capítulo 4. Do livro de Daniel. Qual é o capítulo 4? O capítulo escrito pelo rei Nabucodonosor. O próprio rei Nabucodonosor fez questão de dizer: eu sirvo ao Deus Altíssimo. Queridos, a história de Nabucodonosor se encerra aqui, mas eu tenho uma esperança de que vou encontrá-lo lá no céu. Um rei pagão que se converteu. Mas agora eu queria fazer uma última reflexão com vocês. Pare e pense comigo. Onde foi que tudo começou aqui? Capítulo 1. 4 jovens, novinhos, que chegam na Babilônia. Tem tudo quanto é comida que Nabucodonosor colocou. E os jovens são os primeiros a desafiar e dizer: nós não vamos comer. São considerados 10 vezes mais sábios, mais inteligentes. Capítulo 2. Um sonho. Aquele, Daniel, interpreta o sonho. Lembre-se, havia milhares de judeus ali, milhares de hebreus, mas só aqueles 4 permaneceram fiéis. Capítulo 3, aquela estátua de ouro, todo mundo tem que adorar. 3 disseram: nós não vamos adorar. E Deus faz aquele milagre. Vocês estão percebendo? Por causa de 4 jovens, o rei da nação mais poderosa da terra se converteu ao Deus Altíssimo. Foi uma sequência de milagres. Uma sequência de milagres. Deus usou 4 jovens para converter o rei mais poderoso da terra. Aí eu me pergunto, se Daniel não tivesse sido o exemplo, se aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não tivessem sido um exemplo, será que de alguma forma Nabucodonosor teria alcançado a salvação? Não. Nabucodonosor não teria conhecido o Deus de Israel.
mas através do poder de Deus na vida de Daniel e seus companheiros, foi que Nabucodonosor teve a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro e tomar a decisão ao lado do Deus verdadeiro. Queridos, nós hoje somos luzes nesse planeta. Eu não preciso ficar preocupado em alcançar Joe Biden, Trump, Kamala Harris, seja lá quem estiver no poder. Eu posso ser usado por Deus para alcançar o meu vizinho, o meu colega de trabalho. Eu posso ser usado para alcançar aquele que está ali do lado. Eu preciso, entretanto, ser luz. E eu queria que você, meu querido irmão, fizesse um compromisso com Deus hoje. Saísse daqui e dissesse: Senhor, eu não quero passar pelo que Nabucodonosor passou. Eu não quero ser humilhado a tal ponto que eu esteja lá no fundo do poço para poder olhar para cima e reconhecer que o Senhor é Deus. Eu quero reconhecer hoje que o Senhor é Deus na minha vida. Hoje eu quero fazer esse reconhecimento. Nabucodonosor precisou virar bicho para poder olhar para cima e dizer: eu exalto e glorifico o Deus do céu. Você não precisa passar por isso. Você pode ser sábio, olhando a história dele e dizendo assim, as histórias que estão registradas na Bíblia, irmãos, para a gente aprender e não fazer igual. E você pode fazer assim, olhando para essa história: Senhor, eu já quero exaltar o teu nome agora. Eu já quero glorificar o teu nome agora. Eu não quero esperar acontecer uma coisa ruim para eu poder olhar para cima e dizer: Senhor, o Senhor é Deus. Eu quero reconhecer que o Senhor é Deus hoje na minha vida. Que Deus abençoe você.